Olá, dando continuidade à nossa programação de postar um vídeo por semana, nesse período agora, falando sobre o calcário, hoje vamos abordar duas questões extremamente importantes, que são o PRNT e o poder residual dos calcários. Ao contrário do que se pensa, PRNT ele não está ligado à qualidade do calcário, está ligado à quantidade, ele entra no cálculo da necessidade de calagem. Então não importa o PRNT do calcário, eu vou adequar a dose de calcário a ser aplicada sempre com base na análise de solo, e o PRNT ele serve para determinar, para balizar a dose a ser usada. Mas o que quer dizer o PRNT? O PRNT é o poder relativo de neutralização total, ele é composto por duas grandezas. O PM, que é uma grandeza química e está ligado à quantidade de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio presente na rocha, e a reatividade, que é uma grandeza química que está ligada à moagem do calcário, ao grau de finura do calcário. Então a combinação entre a concentração de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio do calcário com a moagem, o grau de finura do calcário, define o PRNT. O que quer dizer o PRNT na prática? PRNT, na prática, ele quer dizer o seguinte, ele é a porcentagem de calcário que reage em 3 meses após a aplicação. Então, apliquei calcário hoje, quanto ele vai reagir daqui a 3 meses? Vai reagir exatamente o PRNT, o percentual expresso no PRNT dele. Então, vamos ver dois exemplos aqui. Vamos imaginar que eu apliquei na situação 1, 1.000 quilos, uma tonelada, 1.000 quilos de um calcário PRNT 90%. O que significa isso? PRNT 90%, apliquei uma tonelada, 1.000 quilos, 900 quilos vão reagir em 3 meses. E o restante? Os 100 quilos que ficaram de saldo vão reagir após os 3 meses. Isso que reage, essa quantidade de calcário que reage após os 3 meses da aplicação do produto, ele é justamente o poder residual do calcário. Poder residual, portanto, é o que fica, o saldo que fica de calcário que não reagiu em 3 meses e vai reagir depois. Vamos olhar o exemplo 2. Apliquei a mesma quantidade, 1.000 quilos, de um calcário PRNT 70%. Significa que 700 quilos vão reagir em 3 meses, 90 dias, ficando um residual de 300 quilos, poder residual, para reagir após os 3 meses. Ah, mas aqui reagiu mais, aqui reagiu menos. Sim, só que com base na fórmula utilizada, né, na maioria dos casos para o Estado de São Paulo, de recomendação de calcário, de recomendação da dose de calagem, o PRNT ele entra como um balizador de quantidade, como eu havia dito no início. Então vamos ver a fórmula aqui. Como que eu calculo calcário? Necessidade de calcário em toneladas por hectare é igual a V2, que é a saturação de base que eu quero atingir no solo, menos V1, que é a saturação de base expressa na análise do solo, vezes a CTC do solo, dividido por 10 vezes o PRNT do calcário. Está aqui. Então o calcário, o PRNT, ele entra no denominador da fórmula da necessidade de calagem. Como ele entra no denominador, quanto maior o PRNT, menor a dose de calcário que eu vou aplicar, quanto maior o PRNT, menor o PRNT, maior a dose. Não sei se eu me inverti aqui, mas quanto maior o PRNT, menor a dose, quanto menor o PRNT, maior a dose. Então vamos olhar um exemplo diferente para a gente entender. Então vamos pegar um calcário 1 com PRNT de 70%. E aqui vamos dividir a tela aqui. Um calcário 2 com PRNT de 90%. Vamos imaginar uma dose hipotética aí para um solo, para o mesmo solo para os dois casos, mas com PRNT 70 eu vou ter a dose de 2 toneladas por hectare. Se eu converter a dose, ou seja, se eu multiplicar por 70 e dividir por 90 para fazer equivalência de doses, eu vou ter aqui 1,55 toneladas por hectare. Então, para os mesmos parâmetros de solo, só alterando o PRNT da fórmula, para um solo hipotético, eu teria 2 toneladas por hectare de um calcário PRNT 70 contra 1,55 toneladas por hectare de um calcário PRNT 90. Vamos ver quanto eles reagem em 3 meses? Em 3 meses. 70% de 2 toneladas, 1,4 toneladas irão reagir em 3 meses. Ou vai reagir em 3 meses. E aqui, 90% de 1,55 toneladas. Faz a conta aí,
vai dar exatamente 1,4 toneladas. Faz 90% de 1,55 que você vai ver. Ou seja, dentro dos 3 meses, ambos os calcários vão reagir de forma rigorosamente iguais. Vão reagir a mesma coisa. E após os 3 meses, quanto sobrou aqui? Aqui me sobrou 600 quilos para continuar reagindo no solo. E aqui, 155 quilos. Esse é o residual, esse é o residual. Concluindo, em 3 meses, esses calcários reagiram rigorosamente da mesma forma, corrigindo a acidez da mesma forma. Sendo que após os 3 meses, esse aqui ainda me dá um saldo, um banco de calcário para continuar reagindo no solo de 600 quilos e esse aqui de 155 quilos. Isso é importante porque, como eu já disse em outros vídeos, eu não elimino a acidez do solo, eu corrijo por um determinado período de tempo. O solo se reacidifica naturalmente, seja pela absorção de nutrientes pela cultura, seja pelas chuvas, lixiviação de bases, e principalmente pela adubação nitrogenada, que acaba tendo esse impacto de reacidificação do solo. Então é importante eu ter esse saldo de calcário para ir corrigindo a acidez, né? A mesma coisa, a acidez ela está ali batendo na porta, querendo entrar, né? Quanto mais tranca na porta eu tiver para segurar a acidez de entrar, melhor. Aqui eu tenho 600 kg de tranca, aqui eu tenho 155. Então essa porta é mais frágil, o solo vai se reacidificar mais rapidamente e eu vou ter que repetir a calagem mais rapidamente. Então é importante a gente quebrar também um paradigma que diz assim, eu deixei a calagem para a última hora e eu vou ter que usar um calcário de PRNT mais alto que vai reagir mais rápido para ter mais efeito. Errado. Provei que esses calcários reagem dentro de 3 meses aí da mesma forma. Então não tem aquela ideia, eu preciso de uma reação mais rápida, vou usar um calcário de PRNT maior. Não, eles reagem da mesma forma. Né? Obrigado pela atenção, semana que vem teremos um novo vídeo aí. Obrigado.